Fala aí, pessoal, recadinho rápido antes de iniciar o vídeo. Aliás, vocês vão ver isso em vários vídeos essa semana. O Senado ele lançou uma consulta pública sobre a MP 1303. Então, o Senado está querendo saber a opinião da população sobre esta medida provisória, se as pessoas concordam ou não com a taxação dos investimentos, incluindo LCI, LCA, CRI, CRAI, fundos imobiliários, FIAGROS, entre outros. Então, se você tem interesse de manifestar a sua opinião e aí, de fato, fazer alguma coisa para que isso não passe, na minha visão, não deve passar. Então, tem o link aqui na descrição para você entrar lá no site da consulta pública no Senado para expressar a sua opinião, beleza? Então, bora pro vídeo agora. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o fundo CDI da Kinea, o KNCR, mais um mês aí acompanhando este fundo, que obviamente se beneficia demais com essa Selic alta. E aí eu volto a falar, né, antes de falar sobre o relatório, porque vai ser rápido o relatório, mas eu sempre gosto de fazer algumas reflexões. E o KNCR, assim como os fundos atrelados à inflação, o KNCR que é atrelado à taxa de juros, mostram a importância da educação financeira e a importância de você que assiste os meus vídeos, a importância que você tem em compartilhar esse conhecimento. Não necessariamente compartilhar meus vídeos, mas compartilhar o conhecimento com quem você conhece, com seus familiares. A importância de você ter uma carteira de investimento onde você tem exposição a não só a inflação, mas também a taxa de juros, porque a gente vê a taxa de juros subindo, tudo é afetado, mas a gente não protege o nosso capital. A gente pode proteger pela inflação e também pela taxa de juros. E o KNCR é um excelente veículo. É claro que eu sempre falo aqui que a diferença entre um grande investimento, um bom investimento e um bom ativo é o preço que você paga. O KNCR é um excelente ativo, mas para ele se tornar um bom investimento, você precisa pagar ele um preço adequado, mas às vezes as pessoas até consideram o KNCR como um caixa, porque ele está atrelado a 100% do CDI, mas só que as pessoas esquecem às vezes que é renda variável, né? Então, bora para o relatório de maio do KNCR, vai ser bem rápido aí porque não teve muitas movimentações. Não esqueça de curtir este vídeo. Então, bora lá. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de maio, fundo aí, como vocês podem ver, fechou com um ágio, assim, e é difícil o KNCR negociar com deságio, por isso que quem quer montar a posição nesse fundo tem que ficar atento ao mercado, atento ao valor, quando tem alguma queda, aproveitar. Deixa eu ver quanto que ele fechou hoje, eu tô falando aqui, eu nem sei quanto que ele... KNCR 11... 104,19, ou seja, continua com o ágio dele normal aí. E aí, pessoal, provavelmente esse vídeo vai ter saído depois da reunião do Copom, que acho que a reunião do Copom começou hoje, terça-feira, e vai até amanhã. E amanhã que a gente tem a divulgação da taxa de juros. Provavelmente a taxa de juros vai ficar em 14,75. Na verdade, eu não arriscaria nos 14,75 porque está meio a meio, entre 14,75 e 15, aumentando 0,25. Mas o fato é, tanto o 14,75 como o 15 são taxas altíssimas que beneficiam demais o KNCR. E aí a gente vê, né, o fundo pagando 1,20 por cota, e a tendência é que isso permaneça. Não nesse valor aqui, porque a gente não tem uma regra, a Kinea com esses fundos de papel, ela não tem uma regra do quanto que ela distribui, não tem padronização. Nem guidance, eles nunca colocam guidance, mas a tendência é continuar com dividendo alto, exatamente por causa da taxa Selic. Patrimônio hoje alocado aí 100% em CDI, CDI mais 2,27, dividendo pago aí de 1,20. Compras, compraram uma parte lá do CRI, lá do HSLG, lá do Mercado Livre, 28 milhões, aí a CDI mais 2,10. A maior parte dele é escritório, e isso é bom porque acaba tirando um pouco da concentração em escritório, porque ele foi de um galpão logístico, então aumentou essa porcentagem aqui, mas mesmo assim ainda o foco é escritório do HGCR. Então aqui é a parte de exposição do fundo, 100% CDI. A gente vê, pessoal, aqui, ó, tá vendo? São raros os momentos que o fundo fica. E aqui a gente tá falando de uma janela de 13 anos, tá, pessoal? Então, são raros os momentos que o fundo fica. Se a gente for ver aqui de maio até quase um ano, ele ficou abaixo do VP. E eu particularmente, eu entrei nele aqui na carteira do canal. Se quem lembra, eu entrei bem no comecinho da carteira do canal. Aliás, eu preciso trazer os vídeos da carteira do canal. Aqui teve alguns momentos, mas veja, dificilmente ele negocia com deságio.
A gente vê que o resultado dele foi bom, se a gente comparar com o mês anterior, a gente vê que vem aumentando exatamente por causa da taxa Selic. Gerou 1,23, pagou 1,20. Veja, pessoal, não tem uma lógica, não tem uma previsibilidade, ele praticamente paga o que ele gera. Em alguns meses, por exemplo, ele gerou em 23, pagou em 20, esse mês passado gerou em 17, pagou em 16. Não tem muita lógica, não tem muita regra, mas é isso, esses são os fundos da Kinea. 0,13 aí de reserva. E aí aqui a questão da Selic, né, 14,75 ao ano, a gente espera que no mínimo o resultado do mês que vem se mantenha, mas se a Selic aumentar, quando vocês estiverem assistindo, tiver aumentado. E aqui é um ponto importante, pessoal. Tem uma diferença muito grande na questão do indexador, quando o fundo é CDI ou quando é IPCA. IPCA é o mês. Então, fechou o mês, é corrigido para o mês seguinte. No caso da Selic, não, é no dia seguinte. No dia seguinte, todos os ativos vinculados à CDI passam a render a nova Selic. Então já é no dia seguinte, por isso que o impacto é imediato no caso de um aumento da taxa Selic. Beleza, pessoal? Era isso. Fundo aí bem diversificado. E a Kinea, né? A gente dispensa comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.